Oi, gente, bom dia! Mais uma aulinha de português e hoje nós vamos iniciar na página 149. A tia colocou aqui na página 150, mas é só o exercício, é onde vocês vão iniciar registrando as respostas de vocês. Mas aí na página 149 tem uma breve explicação sobre a diferença de conto e texto informativo, que é o gênero textual que nós estamos vendo esse mês, né? Aliás, o conteúdo que nós estamos vendo agora, não esse mês, que esse mês já de setembro a gente vai ver outras coisas também. Então, por exemplo, o conto. Nós vimos, por exemplo, num conto de fadas e um conto, digamos, da Branca de Neve. Quais são as características que tem no conto da Branca de Neve? Tem uma situação inicial, que é a Branca de Neve, a madrasta, e aí vem o desenrolar da história. Morre o pai da Branca de Neve, morrem os pais da Branca de Neve. Aí é o conflito, é uma complicação. É exatamente nesse esqueminha que está na página 149. Aí o auge, o clímax quer dizer o auge da história. É quando a Branca de Neve corre e aí vai tentando se livrar da madrasta malvada, e a madrasta dá uma maçã envenenada e aí a Branca de Neve morre. E qual é o desfecho dessa história? É quando um príncipe encantado dá um beijo na Branca de Neve e eles vivem felizes para sempre. Então, em um conto, sempre tem um início, aí tem o conflito, tem o auge do conflito e depois tem o fechamento, né? O desfecho da história. Já no texto informativo, tem a apresentação do que é, como aqueles que vocês viram da lagartixa, tem a explicação do fato e a conclusão. E aí, é um pouco diferente do conto, como eu acabei de explicar. No texto informativo tem aquele assunto. Qual foi o assunto? O assunto foi a lagartixa. A apresentação foi apresentado todo o contexto de que a lagartixa era, teve a explicação de que ela arranca o rabo para se proteger dos predadores, e aí a conclusão de que o rabo dela se regenera, mas não se regenera como era para ser completamente, e que se quebrar se não quebrar de novo, ela não vai. Se acontecer de um predador atacá-la, ela não tem como quebrar de novo, e aí ela corre o risco, né? Exatamente de ser morta pelo predador. E na página 150 é um pouquinho da interpretação de texto. Então, dentro desse esquema que a tia está explicando, qual é o assunto principal? Vocês vão marcar um X, apenas a alternativa que completa cada uma das frases a seguir. O assunto principal desse texto, olha só o que é que está pesquisando. O assunto principal do texto é o quê? Nesse texto da lagartixa que vocês viram. As lagartixas são um tipo de lagarto? Será que o assunto principal é esse? As lagartixas perdem o rabo? Opa! E os animais perdem o rabo? Todos os animais perdem o rabo? Sei não, né? Na B, você vai marcar um X, um desses quadrinhos. Os parágrafos 1 e 2 fazem a apresentação do assunto e fala sobre. Então, fala sobre as formas de defesa usadas pela lagartixa, fala sobre as formas de defesa usadas pela lagartixa e por outros animais, ou como são as caudas dos vários animais. Você vai marcar apenas uma alternativa. C. Claro que você pode reler os parágrafos 1 e 2, ou ler todo o texto novamente, porque aí você vai ficar com as informações mais fresquinhas. C. Os parágrafos 3 e 4, que trazem a explicação. Trata-se: com autonomia ocorre um rabo das lagartixas, como a autonomia ocorre no rabo das lagartixas, como nascem e morrem as lagartixas, ou como o rabo da lagartixa volta a crescer. Vocês têm que prestar atenção que está pedindo de acordo com o parágrafo. Então, pode ser que tenha outra resposta que tenha no texto, mas não está pedindo no texto, é de acordo com o parágrafo. E da mesma forma, no parágrafo 5, traz a conclusão do texto e fala sobre a quebra e a regeneração da cauda das lagartixas, a regeneração da cauda e os predadores das lagartixas, ou trata do assunto a regeneração da cauda e a proteção das lagartixas. Então essas são as hipóteses, né? Que é um pouquinho sobre o texto. Na página 151, vocês irão ler este outro
texto que trata do mesmo assunto. Vamos lá. Por que as lagartixas perdem um rabo? Como isso ocorre? Para se defender, assim como a maioria dos lagartos, as lagartixas são capazes de soltar a cauda, mecanismo conhecido como autonomia. Auto quer dizer voluntário, próprio, e tomia quer dizer partir. Então, ele dividiu a palavra em dois. Auto quer dizer próprio, voluntário, e tomia quer dizer partir, cortar. Elas forçam uma fratura em um ponto específico do rabo, que se desprende de forma indolor. Indolor quer dizer sem dor. E continua se movimentando, distraindo a atenção do predador enquanto fogem. Essa estratégia pode ser repetida, porém, o rabo ficará mais curto. E aí dá referência. Comparando com o texto principal dessa unidade, por que as lagartixas perdem o rabo? Que você leu nas páginas 146 e 147. É possível afirmar que o texto acima apresenta os mesmos blocos de assunto do texto principal, mas de forma sintetizada em um único parágrafo? Se sim, você vai marcar. Apenas um dos blocos de assunto tratado no texto principal só foi uma coisa que tratou? Eu acho que não. As mesmas partes do texto principal, apresentação, explicação e conclusão, nesse texto menorzinho tem tudo isso? Se tem, você vai marcar. Apenas duas partes, apresentação e conclusão, não completando a explicação. Será que esse texto de cima também não explicou? Então, tem duas alternativas corretas. Na terceira, releia este trecho do texto principal, prestando atenção à parte destacada. A quebra do rabo da lagartixa só acontece porque elas, por natureza, têm a cauda apta a quebrar. É assim em alguns dos ossos que formam a cauda da lagartixa. Existe um ponto onde pode ocorrer um tipo de fratura. Caso ela faça uma força naquele ponto, o rabo se parte ali e se solta. Trata-se de um tipo de estratégia de defesa usada para momentos de perigo. Neste caso, a parte destacada indicada que vai se iniciar. É assim, nesse caso aqui, ó, onde tá dizendo assim, é assim. Você acha que se trata de um exemplo, de uma opinião, de uma explicação ou de um parágrafo? Esse momento assim, é assim, vai dar um exemplo, vai dar uma opinião, vai estar explicando ou é um parágrafo. Aí você vai marcar apenas uma alternativa. E por fim, na página 152, assinale as alternativas corretas sobre a linguagem do trecho lido. Nesse último trecho que a tia leu. É mais informal e apresenta algumas gírias. Vocês acham que esse texto apresenta gírias? Gíria, tia, não quer mesmo gírias? Morou, valeu, tá massa. Né? Então, essas são algumas gírias. Será que o texto informativo traz gírias? Não sei não. Apresenta palavras mais usadas no campo da ciência? É algo mais científico? Traz várias opiniões pessoais do autor? Será que o autor está dando a opinião dele? Não vi não, viu? Ixi, já deu uma resposta, que não é para marcar essa, né? Explica o assunto detalhadamente? É direta, mais objetiva, sem opiniões pessoais? E aí vocês vão marcar. Nessa tem 3 alternativas corretas. Quarta questão. O modo de que cada animal usa para se proteger recebe um nome diferente. Observe os esquemas e veja como as palavras foram criadas. Homocromia. Homo quer dizer igual. Cromia quer dizer cor. Então, é a cor do urso polar. Ele tem a cor branca, né, que é do urso polar, que é da cor da neve. Homotipia. Homo é igual, tipia é tipo, que é a rã dourada de Madagascar. Cor e a textura da rã tem o tipo da pedra, né, que ela fica. E aqui vocês vão colocar autonomia. Auto quer dizer o quê? A gente já viu que auto na página 151, nesse textozinho da página 151, a gente viu o que é que significa auto. Aí vocês vão separar auto e o que é tomia. É só tirar de lá e colocar aqui, que aí vocês já vão estar respondendo, tá bom? Qualquer dúvida te está à disposição, pode perguntar. Um beijo.